Então, quando saiu o laudo, o médico ligou, ó, vem aqui pra gente conversar. E eu fui feliz da vida, porque eu já estava me sentindo muito bem, já estava tranquila, já estava querendo fazer até coisas que eu não podia ainda, mas, né, queria, enfim, já estava me sentindo muito bem. E na minha cabeça eu achei que eu ia chegar lá, e o doutor Felipe ia falar, olha, Célia, tudo certo, vida que segue, né, tá tudo maravilhoso, tal. E quando a gente chegou lá, eu fui pensando nisso, né. Jamais me passou na cabeça o que a gente passou. E aí, quando a gente chegou lá, ele chamou a gente para conversar e ele me deu um papel com um monte de termos médicos e ele falou assim, vamos ler juntos esse papel. Então, eu estava com um papel, ele estava com outro. E ele começou lá, sei o quê, né, neoplasia, blá, 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 coisas assim que... Ok, né, Iria? Que eu não entendo, linfonodos, não sei o quê, coisas assim. E a ansiosa que vive em mim, né, correu o olho lá pro final, e lá no final estava escrito positivo para magnilidade. E na hora que eu li aquilo, eu olhei pro médico e falei, eu tenho câncer? Ele falou, calma, a gente vai chegar lá. Falei, não, doutor, não. Eu tenho câncer, me fala, por favor. E ele falou, você tem, e agora... E começou a explicar. E eu lembro, naquele momento, a sensação que eu tive é que um buraco se abriu no meu pé e eu comecei a cair. Era aquilo que eu sentia assim na hora, sabe? Que eu tava caindo e ninguém tava me segurando. E eu tava com essa sensação, né, quando ele começou a falar. E aí ele falou, né, que eu ia ter que sair dali, já ir começar a químio, né, passar por quimioterapia, porque como o câncer ele estava pro lado de fora do intestino, apesar de ter sido um câncer no intestino, adenocarcinoma de cólon tipo 4, que eu tive, e ele falou assim, né, que ele tirou a massa, tirou 50 centímetros do meu intestino, tirou 26 linfonodos, acho que isso. E o líquido, e ele falou assim, olha, Célia, eu tirei na unha, tudo, ele falou, eu tirei tudo. Mas ainda pode ficar algumas células ali, pode, né, ir para outros órgãos. Então você vai precisar passar por químio para conter isso, né? E quando ele terminou de falar, eu comecei a chorar, porque, né, eu sou uma pessoa bem chorona, sabe? E aquilo, né, comecei a chorar, e eu olhei pro Anderson, olhei pro médico, falei, doutor, eu vou pro carro. E ele falou, não, eu preciso passar. Eu falei, eu não quero, né, com todo respeito, eu não quero saber. Eu quero ir pro carro. E eu fui pro carro, e o Anderson ficou com o doutor Felipe, lá mais uma hora e meia, ficaram conversando. E eu fui pro carro e eu perdi o meu pai. Ele teve câncer, ele teve leucemia. E na minha cabeça, eu ficava pensando, como que eu vou falar isso pra minha família? Né? Como que eu vou contar pra minha mãe? Como que eu vou contar pros meus irmãos? Como que a gente vai passar por isso de novo, né? E eu ficava pensando, meu Deus, eu vou morrer, será que... O que vai acontecer? Né? Sabe aquelas incertezas? Aquele desespero que me bateu, assim, naquele momento. E a gente não consegue pensar, né, racional. Acho que nesses momentos, assim, acho que mulher é muito mais emocional, talvez, e eu só ficava pensando, né, o que ia acontecer. Aí nós começamos o tratamento, né? O doutor Felipe indicou uma médica aqui de Curitiba, começamos o tratamento. A primeira quimioterapia, a primeira sessão que eu fiz, eu não passei mal, né? A gente estava indo embora, eu falei, nossa, eu tô tão bem, nem parece, assim, que eu, né? Não, acho que vai ser tranquilo. Não é essas coisas, assim, que falam, né, em filme, que você vê lá a pessoa prostrada e tal. Falei, não, vai dar tudo certo, olha como eu tô bem. Isso durou, acho que até umas 8 horas da noite, pastor. Entendi. Aí foi difícil. Aí foi, pastor. Foi. E aí
tudo isso, né, que a gente vê nos filmes é verdade. Tudo acontece, mal-estar, tudo ali. E assim, todo o efeito colateral que eu poderia sentir, eu sentia. Choque nas extremidades eu tinha, né, tudo. Coisas assim que eu ficava, meu Deus, é isso, né? Mas, pastor, eu fiz, né, 8 meses de químio. Fiquei até agosto de 2018 fazendo quimioterapia. Né? Graças a Deus, eu não precisei passar por rádio, né? Acho que em outubro, né, que a gente teve o definitivo, assim, que deu certo a químio, né? Que eu não ia precisar repetir, né? Apesar da luta, de tudo. Às vezes eu penso, assim, sabe, pastor, a sensação que eu tenho é que foi um pesadelo, né? Porque não é um sonho, foi um pesadelo, assim. Às vezes nem parece que foi real, sabe? Tudo que aconteceu. Mas a gente aprende muito quando a gente passa por situações assim, né? Eu falo que eu tenho um casamento antes do câncer e um casamento depois. Não que o nosso casamento era ruim. Não era isso. Mas assim... Nem ficou ruim depois também. Não, também não. Mas assim, o que eu quero dizer é como a dificuldade une os casais, sabe? Como a gente consegue enxergar a graça de Deus mesmo nesses momentos.